Quem mais poderia apresentar além desse menino aqui, bonito com esse cabelo bagunçado? Obviamente que só eu, né? Salve rapaziada que gosta de um dinossauro, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o Brachiosauro. Se por acaso não o conhece, esse vídeo é perfeito para você. Então venha comigo que eu já te mostro. O Brachiosauro é um gênero de dinossauro saurópode que viveu na América do Norte durante o Jurássico, há cerca de 154 a 153 milhões de anos atrás. O nome genérico é do grego para lagarto-braço, em referência às suas patas dianteiras, proporcionalmente mais longas do que as traseiras. Brachiosauro é inclusive quem dá nome à família Brachiosauridae, que inclui um punhado de outros saurópodes parecidos. Por conta da característica de suas patas dianteiras, isso resultava em um tronco fortemente inclinado e uma cauda proporcionalmente mais curta. Como todos os saurópodes, o Brachiosauro era um quadrúpede com um crânio pequeno, pescoço longo, tronco grande, cauda longa e musculosa, porém no caso do Brachiosauro um pouco mais curta, e membros colunares delgados. Foi descrito pela primeira vez pelo paleontólogo americano Elmer S. Riggs em 1903, a partir de fósseis encontrados no Rio Colorado, no oeste do Colorado, Estados Unidos. Inclusive, ele fazia parte do território da Formação Morrison, no oeste da América do Norte. A maioria das estimativas de tamanho do Brachiosauro Altitórax na verdade foram baseadas em um outro dinossauro, o Girafatitã, ou Girafataitan, tanto faz, anteriormente conhecido como um brachiosauro, só que da espécie Brancae, que é conhecido a partir de um material muito mais completo do que o do brachiosauro. O comprimento do dinossauro que a gente está falando agora foi estimado em 18 a 21 metros e sua altura entre 9 a 13 metros. A massa corporal do Brachiosauro Altitórax foi estimada entre 35 a 58 toneladas. A caixa torácica era profunda em relação aos outros saurópodes. No geral, o crânio era alto, com um focinho longo na frente da barra nasal entre as narinas, típico dos brachiosaurídeos. Mas diferente da crendice popular, as narinas do Brachiosauro não eram no alto da sua testa, e sim entre sua testa e o focinho. Inclusive, o focinho era um tanto rombudo quanto visto de cima, e como estava colocado em um ângulo em relação ao resto do crânio, dava a impressão de apontar para baixo. O Brachiosauro tinha uma maxila longa e profunda, o osso principal da mandíbula superior, que era espessa ao longo da margem onde os alvéolos, cavidades dentais, eram colocados, afinando para cima. Cada maxila tinha espaço para cerca de 14 ou 15 dentes. Acreditava-se que os saurópodes como o Brachiosauro eram muito grandes para suportar seu próprio peso em terra seca, e em vez disso viviam parcialmente submersos na água. Riggs, afirmando nas observações de John Bell Hatcher, foi o primeiro a defender que a maioria dos saurópodes eram animais totalmente terrestres. O Brachiosauro teria sido mais bem adaptado do que outros saurópodes a um estilo de vida totalmente terrestre, por causa de seus membros esguios, tórax alto, quadris largos, ilhos altos e cauda curta. O debate em andamento gira em torno da postura do pescoço dos brachiosaurídeos. A ideia de posturas quase verticais em saurópodes em geral era popular até 1999, quando Stevens e Parrish argumentaram que o pescoço do saurópode não era flexível o suficiente para ter mantido em postura ereta e curvado em S, e em vez disso era horizontal. Os paleontólogos do museu Oliver Rippel e Christopher Brochun defenderam a postura em 1999, observando os longos membros anteriores e a coluna vertebral inclinada para cima. Eles também afirmaram que as espinhas neurais mais desenvolvidas para a fixação muscular, posicionadas na região da cintura escapular, teriam permitido que o pescoço fosse levantado em uma postura semelhante ao de uma girafa. Além disso, tal postura teria exigido menos energia do que abaixar o pescoço, e os discos intervertebrais não teriam capacidade
de conter a pressão causada por uma cabeça baixa por longos períodos de tempo. Embora abaixar o pescoço para beber água deve ter sido possível, uma postura horizontal pode ser mantida apenas por curtos períodos de tempo. Estima-se que o coração do brachiosauro teria que bombear o dobro da pressão sanguínea de uma girafa para atingir o cérebro e possivelmente pesava 400 quilos. Ao estudar o ouvido interno de um girafatitã, Guga e Quist 2001 concluíram que os brachiosaurídeos teriam movido seus pescoços nas direções laterais com mais frequência do que nas direções dorsal ventral durante a alimentação. Acredita-se que o brachiosauro tenha sido um navegador avançado, alimentando-se de folhagens bem acima do solo. Provavelmente se alimentava principalmente de folhagens acima de 5 metros. Isso não exclui a possibilidade de que às vezes também se alimentasse mais baixo, entre 3 a 5 metros para cima. Sua dieta provavelmente consistia em ginkgos, coníferas, samambaias arbóreas e cicadáceas grandes, com ingestão estimada entre 200 a 400 kg de material vegetal diariamente em um estudo de 2007. Como em outros saurópodes, os animais teriam engolido o material vegetal inteiro, sem mastigação, e dependiam da fermentação intestinal para o processamento dos alimentos. Como os brachiosauros compartilhavam seu habitat, o Morrison, com muitas outras espécies de saurópodes, sua especialização para alimentação em alturas maiores teria feito parte de um sistema de partição de nicho, evitando assim os vários táxons a competição direta entre si. O fato de essas coníferas altas serem relativamente raras no Morrison pode explicar por que o brachiosauro era muito menos comum em seu ecossistema. Foi sugerido que o brachiosauro poderia se empinar nas patas traseiras para se alimentar, usando a cauda como suporte extra no solo. Embora muitos saurópodes pudessem criar, a forma incomum do corpo e a proporção do comprimento dos membros dos brachiosaurídeos os tornavam excepcionalmente inadequados para esta criação. Uma postura bípede pode ter sido adotada pelos brachiosauros em situações excepcionais, como lutas de dominância masculina, e ainda assim em curtos períodos de tempo.